10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física desde 2014. Sou formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e nessa videoaula nós vamos falar sobre a atividade da semana 2, do segundo ano do ensino médio. Galera, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, galera, curta os nossos vídeos, peço que vocês possam estar compartilhando com todos aqueles que vocês acreditam que vão gostar da temática, do projeto, ok? E coloque seus comentários, a gente está começando, eu peço que vocês possam também colocar suas considerações, o que o vídeo pode estar, os vídeos podem estar melhorando, tá ok? E eu agradeço desde já. Vamos lá então. Nessa atividade da semana 2, temos como unidade temática ginástica, objeto de conhecimento, caminhada, então vai utilizar a questão da caminhada como objeto de conhecimento, mas a gente vai perceber que é só numa parte, e na outra a gente vai trabalhar com a questão do fake news e da questão da vacina, tá? E aqui a habilidade identificar as alterações que ocorrem no organismo durante e depois da atividade física. Conteúdo relacionado, saúde física, mental, social e atividade física. E disciplina interdisciplinar, língua portuguesa. Galera, no texto A Importância das Vacinas, destaca que tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem até levar à morte. Além disso, graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos até a metade do século passado, como coqueluche, sarampo, poliomielite e rubéola. Então, nesse texto aqui, gente, nesse primeiro texto, vem trazer essas características centrais. E, além disso, aqui embaixo ainda traz algumas curiosidades em relação a essas doenças que foram citadas, né? A cachumba, a rubéola, tem as hepatites virais, vocês devem verificar a questão dos vírus, né, que são classificadas os vírus A, B e C. E também tem outras classificações de vírus que vocês devem verificar aí, ok? No texto, estamos vivendo de uma nova revolta da vacina, destaca que um grande número de casos de sarampo foram registrados, comparado ao ano de 2018, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Um dos fatores foi a falta de vacinação por parte das pessoas. Isso foi justificado pelo surgimento de fake news, do qual espalha informações negativas e conteúdo desconhecido, acusando o surgimento de sintomas e características prejudiciais para todas as pessoas que tomarem a vacina. Isso acontece pois um grupo de pessoas, através de várias formas de divulgação, espalham essas informações, galera, contaminando as pessoas com sentimentos de medo e insegurança. Então, essa é a primeira parte aqui do texto, galera, vem trazer sobre essas características, sobre essas informações, tá? Eu vou trazer agora para vocês de uma forma resumida sobre essa parte de baixo aqui, tá ok? Para poder estar ajudando vocês na resolução, que é onde vai falar sobre a revolta da vacina. Aí, no caso, logo em seguida, no caso, é apresentado no mesmo texto a história da revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. A revolta da vacina foi um motim popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1905, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ela se deu como uma revolta da população contra a lei que obrigava a vacinação contra a varíola, mas que foi um estopim de uma série de problemas sociais. Ou seja, galera, não foi só por causa dessa lei arbitrária que falava que era obrigado, né? Teve outras questões envolvidas. De forma resumida, com o fim da escravidão e da monarquia e com a chegada de ex-escravos e imigrantes europeus, o número de habitantes no Rio de Janeiro cresceu entre os anos de 1890 a 1906, cerca de 290 mil,
saindo de 522 mil para 811. Ou seja, galera, então num curto período de tempo, né, nessa faixa de 16 anos, houve mais um aumento na população do Rio de Janeiro, mais de 290 mil habitantes. Então isso faz toda uma diferença, né, galera? Com isso, houve o surgimento de doenças derivadas de presenças de toneladas de lixo nas ruas e muitas pessoas estavam morrendo anualmente. Então, gente, com o surgimento né, o aumento dessa população, então começou a haver alguns problemas, né, de urbanização e a questão, por exemplo, sanitária, que vai estar nessa questão dos lixos, né, de estar tendo essa quantidade exorbitante. E com essa quantidade de lixo nas ruas, começou a surgir algumas doenças. Os cortiços que estavam sendo utilizados pelos imigrantes que haviam chegado na cidade do Rio de Janeiro foram fechados, fazendo com que os mesmos direcionassem, em sua maioria, para os lugares ao redor da cidade, surgindo assim as favelas. Então, nesse período aí, galera, vai surgir as favelas, né, lá no Rio de Janeiro, devido a essa, digamos, essa expulsão, né, dessas pessoas, né, uma vez de tentar evitar e diminuir o número de doenças que estavam surgindo na época. No ano de 1904, o governo, liderado pelo diretor da Saúde Pública, Oswaldo Cruz, sancionou uma lei da qual obrigava a população a vacinarem, prevendo punições para quem não realizasse, como não matricular os filhos na escola, iniciar novos empregos, viajar, hospedar na cidade e até o fato de não poder casar. Então, galera, então chegou num ponto extremo onde as pessoas não queriam vacinar, né, devido a esses problemas que estavam acontecendo. E aí eles começaram, né, a surgir de falar que não iriam vacinar, correto, gente? Então, com o surgimento de outras doenças que estavam surgindo na época, então o Oswaldo Cruz ele vai sancionar essa lei aí, vai obrigar, olha, se não vacinar, vai perder alguns, digamos, alguns privilégios, né, alguns direitos, né? E aí que aconteceu? Aí que a população se revoltou. Além disso aí, ela ainda podia ser multado, né? Então foi bem complicado. Além disso, gente, havia muitos boatos absurdos em torno da vacinação. Um deles dizia que quem vacinava ficava com feições bovinas. A imprensa também utilizava de charge para ironizar a eficácia das vacinas. E justamente, gente, por causa dessas fake news que surgiram na época também, as pessoas não estavam vacinando, com consequência estavam surgindo muitas doenças. E dessa forma, com a lei que obrigava eles a vacinar, eles se revoltaram, né? Mas percebe que houve todo um contexto aí para que chegasse nesse ponto. Quando a proposta da vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz chegou às mãos da imprensa, o povo iniciou a maior revolta urbana do Rio de Janeiro até então, espalhando-se por vários bairros da cidade. O conflito envolveu uma violenta repressão policial. A revolta popular teve o apoio de militares que tentavam usar a massa insatisfeita para derrubar sem sucesso o presidente Rodrigo Alves. Galera, presta atenção que foi um jogo, até um jogo político. Porque se a gente for analisar, eles começam, né, dessa forma, utilizar da população, né, no caso os militares, né, que teve o apoio no caso dos militares, para poder buscar com que o presidente Rodrigo Alves pudesse ser digamos, derrubar a sua presidência, né? Então, tudo estava aliado, né? Nada foi por acaso, tinha objetivo com isso, né? E nos 6 dias de revolta, 945 pessoas foram presas, 110 pessoas ficaram feridas, houve 30 mortos e mais de 461 deportadas para o estado do Acre. Foi outra forma deles utilizarem como punição para essas pessoas que estavam criando esse conflito. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda há pessoas que espalham boatos em torno da não eficácia das vacinas, contribuindo assim, galera, para que a população deixe de vacinar e assim haja proliferação das doenças. Tomemos cuidado, sejamos conscientes em relação a isso, galera. Não vamos cair em qualquer fala aí que a gente vê no YouTube ou na internet, qualquer lugar que for, tá? Nos sites que aparecer, a gente tem que ter bastante clareza que se há as vacinas, houve pessoas que estudaram para aquilo, tá? E a gente tem que entender que as vacinas vão ajudar na prevenção, vai ajudar para que possamos estar com o nosso sistema imunológico protegido, né? Para poder combater
qualquer vírus, né, qualquer bactéria que vier a atacar o nosso organismo. Então vamos lá, galera. Diante dessa flexão dos textos, a atividade, né, atividade número 1, né, não vai estar relacionado com a questão da vacina, mas não vai estar relacionado com o texto, né, porque aqui a gente vai, de uma forma bem direta, vai pedir o quê? Para você verificar, né, perguntando se você possui cartão de vacina, né, isso aí, creio que sim, né. Aqui fala sobre a questão da 2, você sabe as suas vacinas estão atualizadas, né? Se você tem um cartão de vacina, você consegue verificar, mas mais importante do que isso, né, da qual a 3 aqui, você deverá ir na unidade básica de saúde, né? Deve levar o cartão de vacina para poder verificar se está atualizado, ok? Aqui vai estar explicando como é que você deve fazer para poder levar, para poder saber se está atualizado. E vai falar também, se você não tem um cartão de vacina, como você pode estar tirando, ok? 4. A 4, gente, ele vem trazer aqui, pedir para poder compartilhar essa informação que está no quadradinho aqui, gente, que fala sobre a campanha da imunização contra a influenza e do sarampo, né? E ainda também traz a questão da vacina contra a meningite. Vocês possam estar divulgando com seus parentes, né? Ok? Importante que vocês escrevam aí na 4, né? Como você fez essa divulgação, ok? A atividade número 2 vem trazer alguns dados, né, relacionados à vacinação, né, do influenza, né, vacinação contra a influenza em Minas Gerais desse ano, galera, 2020, em 3 fases no caso, né, porque a terceira fase é dividida em 2 etapas. E vem mostrar o seguinte, gente, a pergunta central é essa, ó, após a leitura dos textos e análise desse gráfico, é possível considerar que a população está aderindo à campanha da vacinação contra a influenza? Essa pergunta vai ser facilmente respondida se você considerar que há mais de 21 milhões de pessoas em Minas Gerais e que apenas desses 21 milhões, apenas 4 milhões se vacinaram. Então, com esses dados você consegue identificar, né, se nós mineiros estamos aderindo à vacinação ou aderimos à campanha da vacinação contra a influenza, ok? 2. Se a atividade física é importante para poder manter um corpo ativo e saudável, será que precisamos das vacinas para evitar que os invasores, vírus, bactérias nos deixem doentes? Será que, se a gente for analisar a atividade física, serve como uma forma de prevenção, deixa o corpo, né, ativo e saudável, como a mesma questão fala. Só que a gente tem que entender o seguinte, galera, o vírus e as bactérias, eles vão surgir com o contato de outras pessoas que têm o vírus, tá? Nós podemos adquirir também bactérias através da má alimentação, uma alimentação, por exemplo, a gente vai comer uma maçã e não lava de forma adequada, né? Qualquer tipo de alimento que não é lavado de uma forma adequada, nós podemos contrair bactéria, né, essa alimentação sem o cuidado devido, ok? Então você deverá responder e justificar a questão. 3. Você considera que as fake news dos grupos antivacinas prejudicam a adesão da população nas campanhas de imunização? O primeiro texto, galera, fala sobre isso, tá? Mas aí o que você acha? Você acha que quando há um grupo de pessoas, né, pode ser qualquer temática, né, qualquer coisa, vamos pensar que era sem ser vacinação, vamos supor que fala sobre a questão da importância da escola, vamos supor que fala que tem um grupo de pessoas aí que começa a disseminar informação de que a escola não é importante para a formação do aluno, ok? A gente tem que entender quais são os pontos que eles estão trazendo, né, para poder falar sobre isso. A gente tem que entender principalmente qual que é o objetivo que aquela pessoa tem em divulgar aquela informação, tá? Não é porque achou que isso é errado, não, ele tem um objetivo por trás, né? Deixar que as pessoas deixem de ir na escola, né? O que você acha, né? Analisa essa questão aí da fake news e responda aí. Se tiver alguma dúvida, gente, coloca nos comentários aí que eu vou estar buscando esclarecer de melhor forma. A 4, gente, vem falar assim, será que por que precisamos falar de vacinação no componente curricular da disciplina de educação física? E aí pede para você conversar com seus amigos e familiares, tá? Mas a gente pode analisar o seguinte, a educação física faz parte da saúde, correto? Trata com o corpo humano. Então, você acha que é importante, né, uma vez que a vacinação vem tratar sobre a questão também da prevenção, né, de doenças? O que você acha?
Galera, então vamos na atividade 3. Essa atividade está um pouco complexa, um pouco difícil, porque são 5 questões, galera. Na primeira tá tranquila, porque a gente pode considerar a atividade, o texto, né? O segundo texto, estamos vivendo na nova revolta, uma nova revolta da vacina. Então vai ficar fácil para poder estar respondendo. Agora as outras não tem nenhum texto que possa estar ajudando, né? Vai estar falando sobre a temática, mas aí tem que estar buscando outros meios para poder estar explicando para vocês sobre isso. E é isso que eu vou tentar fazer para vocês agora, tá certo? Então na questão número 1, considerando o texto, estamos vivendo uma nova revolta da vacina, você deverá analisar as alternativas e verificar qual melhor explica o porquê aconteceu a revolta da vacina no Rio de Janeiro, tá, galera? Considere que houve fatores anteriores durante o período que fizeram com que esse fato viesse a acontecer. Então, quando você for analisar as alternativas aqui, considere, gente, que houve fatos, houve questões aí que aconteceu nesse período para que houvesse o estopim, para que houvesse a ocorrência dessa revolta, tá ok? Então, analisa a questão desse texto aí para poder estar respondendo. Mas a dica que eu deixo para vocês é essa. Houve algumas coisas que interferiram nesse processo. Na questão número 2, galera, onde temos 2 cientistas que analisam um vírus, né, como vocês possam estar observando aí, no qual adverte os mesmos, sendo ele do tipo A informar para vacinar, para a vacina não intrometer nos planos dele. Então, nessa tirinha aí, vem colocar assim, como se o vírus estivesse conversando com os cientistas para avisar a vacina para não intrometer nos planos dele, no caso, né? Para não vir a tentar expulsá-lo do organismo. Só que o que acontece, galera? Essa tirinha está com um erro, como aqui na questão fala, está com erro de fundamento biológico. O que é isso? Né? Essa questão do vírus, quando ele fala aqui, está alguma coisa incorreta. E é isso que a gente vai verificar nas alternativas. Diante disso, a questão nos traz 5 alternativas, sendo que uma delas apresenta um erro de fundamento biológico, que foi o que a gente falou aí, quanto à função da vacina e sua ação no nosso organismo. Para poder te ajudar, galera, eu destaco que as vacinas são utilizadas para imunizar as pessoas no intuito de não adquirirem doenças quando do contato com pessoas e objetos que contenham vírus, bactérias e outras substâncias contaminadas. Galera, então é nesse sentido aqui, ó, eu tô deixando essa parte que eu acabei de falar para vocês para ajudar vocês a responderem, tá? É uma dessas questões aqui, tá? Mas, como eu disse, se vocês entenderam essa parte que eu falei sobre a questão das vacinas, vocês vão conseguir responder essa questão. Não posso estar entrando muito nessas questões aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? E eu acho que esse trecho que eu falei, acabei de falar, vai estar te ajudando para poder estar respondendo, tá? Só pensa na questão da função da vacina, certo? Para poder conseguir responder essa questão. Na número 3, é apresentado nas alternativas 5 sistemas que compõem o nosso corpo. Como a gente pode ver aí, né? Nervoso, sistema digestório, imunológico, cardiovascular e locomotor. Desses, um corresponde à introdução da questão, ou seja, que um deles atua na defesa do nosso corpo contra organismos invasores, tá? Então, nessa 3 aí, eu creio que está bem tranquila, mesmo que não tenha um texto, mas para poder estar nos ajudando, mas essa questão aqui eu acho que é tranquila no sentido de pensar qual que é o sistema que protege, né, que atua na defesa do nosso corpo contra organismos invasores. Será que é o sistema nervoso? Será que é o sistema digestório? Será que é o sistema imunológico? O cardiovascular ou locomotor? Na número 4, galera, é apresentada, e aí eu vou estar falando para vocês o seguinte, nessa 4, eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês, porque ela é um pouquinho complexa, para vocês conseguirem responder, eu vou trazer para vocês uma introdução sobre o sistema imunitário, né? Por quê? Porque o sistema imunológico, que na verdade não é o sistema imunitário, é o sistema imunológico,
ele vai trazer algumas características que vocês precisam saber para responder essa questão, tá? Por quê? Porque na 4 é apresentado no sistema imune algumas células de defesa ao terem contato com antígeno. O que é antígeno, gente? É uma substância estranha ao organismo. Então, quando aparece um vírus, uma bactéria, né, alguma substância lá que não é do organismo, o organismo ali reconhece que é algo estranho. E aí vai começar todo o processo de combate, né? Diferenciam-se em células de memória, e aí com esse embate vai ter uma divisão e vai ter essa caracterização de células de memória para poder haver um combate e uma prevenção posterior, né, nos futuros vírus que surgirem, né? Diante das alternativas abaixo, qual apresenta a consequência desse acontecimento? Considerando que, no caso, que acontecimento é esse, gente? A pergunta quer saber o que acontece aqui, ó, quando algumas células de defesa, ao terem contato com antígenos, diferenciam em células de memória. Essas células de memória aí, gente, o que ela proporciona? Para isso, eu vou estar falando para vocês aqui uma introdução sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra agentes patogênicos. Esse sistema é composto por uma gama de substâncias e células, entre elas as células de memória, que é o que nós estamos mostrando aí, que desempenham o papel de armazenar durante vários anos ou pelo resto da vida a capacidade de identificar partículas infecciosas com as quais o organismo já esteve em contato. Então, galera, as células de memória, quando há o contato, né, quando o organismo identifica essas substâncias estranhas, cria-se uma célula de memória que vai fazer o quê? Que vai registrar as características desse vírus ou dessa bactéria que foi encontrada. Para quê? Ele vai ficar guardada no organismo, né, no nosso sistema imunológico, para quando surgir outras, haja automaticamente uma defesa mais eficaz, porque já conhece o vírus, já conhece qual substância é essa. E aí vai ser muito mais fácil, né, de uma vez identificada, de poder destruí-la. Né, o mecanismo de reconhecimento de antígenos, né, que é a substância estranha, dá-se o nome de memória imunitária, que é a questão das células de memória. Durante o primeiro contato com o antígeno, o organismo produz uma resposta imunitária primária. Inclusive, a resposta imunológica primária está aqui nas questões, só que você tem que analisar se vai estar dentro da explicação aqui. As células efetoras, como o próprio nome já diz, combatem especificamente a partícula infecciosa, que foi o que eu acabei de falar, impedindo sua proliferação. Esse tipo de célula permanece no corpo apenas por alguns dias, sendo degradadas após a neutralização do antígeno, ao contrário das células de memória, que continuam no organismo por longos períodos, imunizando-o contra a ação do mesmo agente infectante em exposições posteriores. Então percebe, as células de memória são importantíssimas, galera, que é como se fosse um guardião que está ali há muito tempo, que ele reconhece, uma vez que surge um inimigo, que é o vírus, que é essa substância estranha, ele identifica e aí ele fica ali para quando acontecer de outros vírus daquela mesma família, daquele mesmo tipo aparecer, ele consegue combater de forma mais rápida. Por quê? Porque ele já conhece aquele, já conhece o ponto fraco. Esse reconhecimento é importantíssimo. No novo contato, será desencadeada a resposta imunitária secundária, mais intensa e rápida que a primeira, que destruirão os invasores, antes até de surgirem os sintomas da doença. Então, galera, quando aqui fala da questão da resposta imunitária primária, é esse contato inicial que tem, né? O vírus cai no sistema imunológico nosso, aí que acontece? Há um reconhecimento desse vírus, dessa bactéria, dessa substância no caso, e aí que acontece? Uma parte vai enfrentar esse vírus e a outra vai fazer o quê? Vai se tornar células de memória para poder guardar as características desse vírus. E a resposta secundária vai ser o quê? Vai ser uma possível, quando no outro período, né, mais para frente, que surgir aquele mesmo vírus aparecer no organismo nosso, o nosso sistema imunológico vai estar o quê? Ele vai estar preparado para combater aquele vírus, porque ele já conhece aquele vírus, né? E essas células vão ter condições de estar
destruindo antes mesmo de surgir os sintomas de doença. Galera, então, diante dessa explicação, eu espero que você consiga responder essa questão, tá? Se vocês conseguirem entender essa lógica, né, das células de memória, sobre a questão da resposta imunológica primária e secundária, creio que vocês vão conseguir responder essa pergunta, tá bom? Eu demorei um pouquinho nessa quadro, galera, eu tive que trazer essa introdução para vocês, porque, igual eu falei, não adianta nada que eu trazer de mão beijada aqui e falar para vocês, ó, gente, pode ser essa aqui, e na verdade vocês não entenderem, tá? Por isso que eu tentei trazer de uma forma essa introdução em cima desses termos, tá bom? Se você ainda não ficou com dúvida, coloque nos comentários aí que eu vou poder procurar te ajudar, viu? E na 5, nesse caso aqui, galera, a dica que eu dou para vocês, quando eu já expus aqui para vocês, o que acontece? Eles querem saber quais são dessas opções aqui, quais são os agentes utilizados para a produção de células de memória, tá? E aí a dica que eu dou para vocês é o seguinte, que os agentes utilizados, eles previnem doenças. Então, um desses aqui, claro, vai ter mais de um aqui, esses vão estar, qualquer um desses aqui vai estar prevenindo doenças, né? Vai estar no combate e prevenção à doença. Só que tem uma característica importante, ele vai estar criando anticorpos no sistema imunológico, tá? Qual que é mais característico dessa criação de anticorpos? Será que é os antitérmicos? Será que são as vacinas? Será que são soros? Será que são os anti-inflamatórios ou os antibióticos? Tá? Aí, creio eu que dessa forma você poderá analisar essa característica, principalmente da criação de anticorpos. Será qual desses aí que tem a capacidade de criar esses anticorpos para o nosso sistema imunológico? Ou seja, criar uma defesa para poder combater os vírus. Qual será? Tá? Então é isso, galera. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Peço que se você não é inscrito, galera, se inscreva no nosso canal aí, curta o vídeo, compartilhe, tá certo? E é isso que eu falei. Se por acaso tiver alguma dúvida, não deixe de comentar aí, porque dependendo aí a gente possa estar discutindo mais sobre isso, tá bom? Peço desculpa pelo vídeo um pouco ficar grande, mas como eu disse para você, é importante a gente estar debatendo essas questões, tá bom? Galera, e para poder finalizar a atividade da semana 2, né, que na verdade são várias atividades dentro da semana, né, eles trazem aqui uma proposta de redação, ok? Da qual tem como tema a importância das vacinas para a sociedade. O que eles vêm falar aqui, galera? Eles vêm falar aqui nesse pequeno texto sobre a importância das vacinas para salvar vidas. Vem falar no sentido, traz até um termo aqui, quando eles colocam que em 2019 o aumento do número de casos de sarampo trouxe à tona um debate crucial sobre a emergência de repensar as campanhas de vacinação para doenças erradicadas. O que seriam essas doenças erradicadas? É aquelas doenças ditas que foram extintas, né? Aquelas doenças que tinham e agora com as campanhas não tiveram mais casos de pessoas infectadas, né? Que era o caso do sarampo, né? Não retornem ao meio social. Então, o que acontece? Essa discussão, né, de pensar essa emergência nessas campanhas de combate a essas doenças, diante desse tema, né, eles pedem para que vocês possam fazer uma redação falando sobre a importância das vacinas para a sociedade, né? Pensar a vacina não como um salvador do mundo, galera. A gente tem que entender isso, tá? Às vezes a gente quer, por exemplo, se tem vacina para uma coisa e eu posso evitar aquela doença, eu não faço. Claro que tem algumas doenças, como tem alguns vírus, né, como a questão do coronavírus, né, que a gente pode analisar, que a vacina é importante. Só que eu posso fazer a minha parte para que eu não tenha, para que o meu próximo não tenha. A vacina é o quê? É algo mais, digamos, algo mais seguro, mais palpável, né? Só que acontece, galera, nesse tempo que não temos vacina, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Claro que a vacina é importante para a sociedade, mas mais importante que a vacina é o quê? É a conscientização das pessoas. Nós temos que ter a nossa conscientização. O que está em jogo são vidas, galera. Independente do que, se tem pessoas que falam que tudo isso que está acontecendo é mentira, é armação, mas tem muitas pessoas morrendo, galera.
Se é 10, se é 20, se é uma, não importa. Tem gente morrendo. Pode ter alguma coisa de falcatrua no meio, só que a gente não tem provas. O que a gente tem são pessoas que estão morrendo. Se estão morrendo, alguma coisa é verdadeira. Então a gente não vamos supor isso porque não está acontecendo na minha família e achar que isso é balela, que isso é mentira. Viu, galera? Então faça uma redação bem feita, considerando principalmente esse período que nós estamos, ok? Então se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou procurar estar respondendo para vocês, ok? Então um forte abraço e até a próxima.